Boa tarde, colega, bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos meus vídeos. Continuamos na área das métricas e desta vez vou falar sobre as razões para criar um sistema de medição. São várias as razões, já falámos nos vídeos anteriores da importância de medir, da importância de falar a linguagem da gestão, da importância de abandonar o blá blá enquanto gestores de recursos humanos, de falar os gestioneiros, enfim, já falámos sobre isso, mas há razões muito concretas. E as razões muito concretas, a primeira é que aquilo que nós medimos clarifica aquilo que é verdadeiramente importante. Por exemplo, eu trabalhei em organizações onde nunca media os acidentes de trabalho. E não media os acidentes de trabalho porquê? Porque praticamente passavam-se anos em que eu não tinha um acidente de trabalho. A seguir fui para outras organizações e todos os meses eu media os acidentes de trabalho. Porquê? Porque era um dos grandes problemas da organização, era uma organização de construção civil e os acidentes de trabalho eram um dos aspectos fundamentais. Portanto, se eu meço os acidentes de trabalho, é porque os acidentes de trabalho são importantes. Se eu meço, por exemplo, eu trabalhei em organizações onde nunca tive, por exemplo, uma taxa de trabalho suplementar. Porquê? Porque quase não se faziam horas extraordinárias, quase não se fazia trabalho suplementar. Tive noutras organizações onde aqueles eram um dos meus indicadores mensais que eu analisava todos os meses e que controlava bastante bem. Porquê? Porque havia um elevado número de trabalho suplementar, de horas de trabalho suplementar e tinha um forte impacto nas remunerações e eram precisos ser controlados. Portanto, aquilo que nós medimos clarifica aquilo que é verdadeiramente importante na organização. O que eu meço é porque é importante. Segundo, permite-me focalizar e focar a minha atenção e a minha energia naquilo que são as prioridades. Permite-me trabalhar melhor as saídas voluntárias, dedicar tempo a reduzir o trabalho suplementar, enfim, permite-me focar em prioridades, porque se eu tenho indicadores e os indicadores revelam áreas de alguma ineficácia, alguma ineficiência, isto permite-me focar e definir prioridades. Depois, clarifica expectativas. Uma coisa é eu dizer que quero reduzir o absentismo, outra coisa é dizer que eu quero reduzir o meu absentismo a 4,5% no máximo, por exemplo, e isto clarifica exatamente aquilo que são as expectativas e define os objetivos. Depois, mais dois aspectos que são importantes, demonstra a minha orientação para o negócio, demonstra a minha capacidade de gestão, demonstra a minha capacidade de falar uma linguagem que os outros entendem, que os outros valorizam, os outros gestores. Não é? E, portanto, aliás, é normalmente uma das coisas que os gestores de recursos humanos são muito acusados, é de não terem de contribuírem pouco para os resultados, não serem sensíveis aos resultados, não serem orientados para os resultados. Isto é normalmente uma acusação que nos fazem, e se eu tiver indicadores, se eu conseguir mais fazer a ligação entre os indicadores de recursos humanos e os indicadores de negócio, então eu estou claramente a alterar a imagem do gestor de recursos humanos e a valorizar a imagem do gestor de recursos humanos. Por último, ter indicadores, medir, ajuda-nos a vender as ideias do departamento, ajuda-nos a defender as nossas ideias, ajuda a não ser meramente um achar. Eu podia-vos dar aqui N histórias, aliás, histórias verdadeiras. O Dave Rich, na última vez que esteve em Portugal, falou de uma situação numa grande cadeia de supermercados norte-americana, onde a VP de Recursos Humanos foi o CEO e pediu-lhe mais 2 milhões de US dólares para gastar num programa de liderança. E o CEO da empresa fez-lhe um manguito, disse-lhe: nem penses nisso, já tens dinheiro demais para a formação, não tens. E ela voltou para trás e analisou nas centenas de lojas dessa organização, das centenas de lojas, e organizou pôs um ranking de nível de rentabilidade das lojas,
da mais rentável até a menos rentável, e depois fez uma correlação entre o nível de rentabilidade com o nível de satisfação dos clientes e com o nível de liderança o índice de liderança dos líderes de cada uma das lojas. E era evidente que havia uma correlação muito forte entre o índice de liderança e o índice de rentabilidade. Quanto melhor era o índice de liderança, melhor era o índice de rentabilidade da loja. E ela, através de estudos matemáticos, conseguiu provar que, melhorando 1 ou 2% o nível de rentabilidade das lojas mais baixas, o impacto que traria nas vendas e na rentabilidade nas nossas daria umas largas centenas de milhares de dólares à empresa. E ela só estava a pedir 2 milhões de US dólares para isso. E o CEO, depois de ver aquele estudo, duplicou o valor que ela tinha pedido e incentivou exatamente aquele trabalho. Ou seja, ela vendeu a ideia do departamento não meramente com argumentos de tipo blá blá, mas com factos, com dados, com métricas, e isto é fundamental. Ajuda-nos muito quando nós temos métricas, ajuda-nos muito quando nós temos indicadores. Mais alguns aspectos ainda neste âmbito. Um é aquilo que eu costumo dizer que são os erros que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, devemos evitar nesta área. Um primeiro erro é nós devemos usar sempre os números oficiais da organização. E se os números oficiais são os números dos financeiros, é com os números dos financeiros que nós temos de trabalhar. Mesmo que eu tenha o payroll e tenha os salários, se a área financeira diz que o nosso gasto em salários é 1000 e o meu payroll diz que são 950, eu vou pegar nos 1000 e nos 950. Porque se fizer o contrário, mais tarde ou mais cedo, ele vai pôr em causa aqueles números e os números oficiais são os deles. Depois, é importante nós medirmos o esforço, não medirmos mais o resultado que o esforço. Por exemplo, o número de horas de colaborador, o número de horas de formação por colaborador, o número médio de horas de formação por colaborador é um indicador de esforço. O índice de impacto na performance da empresa é um indicador de resultado e, portanto, é mais importante. Ou, por exemplo, o tempo médio de recrutamento é um indicador de esforço, mas o nível de satisfação do nosso cliente interno com o processo de recrutamento é um indicador de resultado. E, portanto, os indicadores de resultados são mais difíceis, mas têm um impacto e são mais importantes para nós, embora os indicadores de esforço também sejam importantes para nós os manter. Depois, é muito importante não atirar com números só por atirar com números. Os números só são válidos num contexto. Se eu disser que o nível de satisfação dos colaboradores de uma organização feito através de um engagement survey é 75%, isto não quer dizer nada. Mas se eu disser que é 75% quando a média do setor é 65%, já quer dizer alguma coisa. Se eu disser que é 75% quando o ano passado foi 85%, já quer dizer outra. E, portanto, o indicador só tem valor quando está num contexto, quando tem uma comparação. Depois, mais dois aspectos para terminar este vídeo. Um que eu tenho assistido algumas vezes é a falta de divulgação. Eu conheci um colega no passado que tinha muitos indicadores e estavam todos na gaveta. Ou seja, ele praticamente não os utilizava. Tinha indicadores para eles, mas praticamente ninguém sabia que ele tinha os indicadores. Os indicadores não são um fim em si, são um meio. E nós devemos valorizar o nosso departamento, mostrando o que fazemos, mostrando o que temos para os resultados do nosso trabalho, e devemos utilizar os indicadores para aquilo que eles servem, que é para tomar decisões de gestão e para nós podermos ajudar os outros a gerir melhor as suas áreas. E, portanto, ter indicadores e escondê-los e não os utilizar é um erro. Assim como é um erro, e para terminar este vídeo, nós medirmos tudo aquilo que mexe, não é? Meço. Quando eu meço coisas sem importância, eu estou a tirar a importância às coisas que são verdadeiramente importantes. E, portanto, aquilo que se
se os acidentes de trabalho são importantes, eu meço. Se não são, não meço. Não. Se eu praticamente não tenho acidentes de trabalho, não vale a pena estar a medir. E, portanto, é também um dos aspectos, um dos indicadores. Vamos terminar por aqui. É um vídeo que já vai longo. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.